Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, continuando a nossa exposição nos dons do Espírito, e agora concentrando-nos no amor. Estamos com várias pregações só sobre o dom ou a virtude, ou o fruto do Espírito, que é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, vou ler só um pedacinho que é a característica que nos interessa hoje do amor. O amor é paciente, aliás, o amor é paciente, já vimos. É benigno, já vimos em 2 ou 3 pregações só sobre a benignidade do amor. E hoje, o amor não arde em ciúmes. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a falar um pouco sobre essas complexidades que envolvem o amor cristão verdadeiro, dentro de nós como fruto e dom fornecido pelo Teu Espírito Santo, ao mesmo tempo que esse mesmo amor se choca com a nossa carne, ainda cheia de defeitos e residente em nós como uma erva daninha que não quer sair e nem vai enquanto estivermos neste mundo. Nos ajuda nesta luta e que saibamos como proceder para que o Teu Espírito se digne, se alegre e derramar mais poderosamente em nós os dons dEle, de uma maneira particular, o amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. A palavra aqui, ciúmes, ela é traduzida de 3 maneiras, a palavra grega, traduzida de 3 maneiras nas Bíblias em português. 3, até onde eu contei, já há algum tempo. Eu não tenho acompanhado cada versão nova da Bíblia que surge, tem surgido várias, algumas a tal ponto que nem são versões da Bíblia, mesmo são como que paráfrases, que são válidas como instrumento de estudo e pesquisa e tudo, mas não podem ser chamadas de palavra de Deus ou de Bíblia, porque tem um fator tão grande de interpretação e uma linguagem tão livre que perde o mínimo de originalidade com os textos que são cópias antigas dos originais. Então, pelo menos 3 palavras são utilizadas para descrever a palavra, muito simples no grego e quase a mesma pronúncia de um desses sentidos. A palavra no grego é zelou. Zelou, de onde vem, obviamente, zelo, que é uma das palavras, das 3 que eu quero comentar. Então, é traduzida por zelo, é traduzida por ciúme e traduzida por inveja. E se você for olhar no dicionário do grego, estão lá esses sentidos da palavra. Ou seja, as traduções são boas, são corretas. Mas se uma palavra tem vários sentidos, o tradutor se encontra numa dificuldade natural. Qual é o sentido que eu vou usar aqui? Não é uma tarefa fácil. Então, não é uma crítica. Dizer, um traduziu por ciúme, outro traduziu por zelo, outro traduziu por inveja, que coisa e tal, isso não é bom. É inevitável. Todos estão corretos. Então, tem um certo elemento aí, de fato, interpretativo da parte do tradutor. Ele diz, isso aqui eu acho que combina mais com a ideia de ciúme, e bota ciúme.
Não, aqui eu acho que é mais, acho que o sentido aqui mais é de inveja, né? Os tradutores da versão corrigida, por exemplo, diz o amor não é invejoso, está lá. Ou seja, preferiu o sentido de inveja. A nossa aqui tem, não arde em ciúmes. E esse arder nem está lá. O arder em ciúmes é uma expressão que o tradutor desta versão usou para traduzir a palavra zelo. Muito bem, no sentido de zelo, é o agudo interesse por alguém, no sentido positivo, no sentido benigno. A pessoa tem interesse pelo outro, tem zelo pelo outro, que, aliás, é o sentido que nós usamos a palavra zelo. Ciúme, dois sentidos. O bom sentido é um desejo intenso, com base no amor, ou no amor, e com muita sensibilidade da pessoa que tem ciúme a qualquer coisa que atrapalhe a relação entre essa pessoa e o outro, da qual ela tem esse tipo de ciúme. O Espírito Santo, lá em Tiago 4, não vou ler, mas diz que ele tem ciúme, outras versões têm zelo. Então, é correto dizer que Deus é ciumento? É uma pergunta que tem que ser respondida com muito cuidado. Porque a sua noção de ciúme não tem jeito. Ela é misturada com pecado. Porque você tem pecado dentro, e eu também, nós todos. Então, nós não sabemos como raciocina alguém, e como age alguém, como se sente alguém, que não tem pecado nenhum. Então, nós podemos dizer, Deus tem ciúme? A Bíblia diz que ele tem ciúme. Mas outro dia um marido matou a mulher e o amante dela por ciúme. Foi, está cheio aí nas notícias. E Deus tem ciúme. É claro que aí nós estamos falando de um sentimento que tem muito em comum e muito diferente um do outro ao mesmo tempo. Porque um é contaminado, que qualquer sentimento que você tem de ciúme, nós temos de ciúme, e qualquer outro tipo de sentimento, ele vem com uma contaminação aí, e o de Deus não tem contaminação nenhuma, é 100% puro, benigno, benéfico, bondoso. Então, há um sentido positivo na ideia de ciúme quando fala de Deus, e pode ser também um ser humano mostrar um ciúme parecido com o de Deus, quando se trata de como diz aqui, de ser sensível a alguma coisa que venha a atrapalhar aquele relacionamento. Mas aí é um pulo para se tornar um ciúme ruim, como eu vou comentar. O de Deus não tem. Então, é gostoso, explicando isso, o crente saber que Deus tem ciúme de nós. Eu acho bom, porque qualquer coisa que venha atrapalhar a minha relação com Ele, Ele não gosta. Não gosta, Ele não quer. Então, nós não somos filhos largados. São meus filhos, mandei o meu filho, Deus falando, mandei o meu filho unigênito morrer na cruz, quero muito bem, salvei através do meu filho, e pronto, daí. Façam aí como quiserem e pronto. Estão dentro do meu reino e cuidem. Não é assim. Ele tem ciúme de nós. Aí vem o ciúme obsessivo, que é, de uma maneira bem crua, o ciúme no mau sentido, que é aquele desejo obsessivo de posse, a ponto de tolher a liberdade do outro. Conhecemos muito bem esse tipo de ciúme, eu não vou nem explicar, embora eu vá trabalhar um pouquinho ainda em cima dele. E a questão da inveja, o sentido de inveja, que é um sentimento negativo por alguém que tem o que você não tem, de uma maneira muito simples.
O contexto define o sentido. Pastor, o senhor já falou em 5 sentidos aí. Falou no bom sentido de ciúme, no mau sentido, falou em zelo, falou em inveja. Como é que a gente sabe? Contexto. E há algumas palavras da Bíblia, tanto no hebraico como no grego, em que realmente o contexto é que vai nos ajudar a definir. É que óbvio que quando Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, o amor não arde em ciúmes, ou não é ciumento, ou não é invejoso, como diz a outra versão, óbvio que ele está falando de um sentido negativo, de algo ruim. Então, o que é bom, o que é positivo no conceito de zelo e ciúme, nesse aspecto, está fora. Claro, não vamos nem comentar. Então, o amor não tem essa característica ruim de zelou, no grego, que é ciúme, no mau sentido mesmo, ou inveja. Daí a explicação porque que uma versão tem um ou tem do outro. Mas e aí, pastor, é ciúme ou é inveja? Bom, eu diria que o amor não tem nenhum dos dois, né? Claro, e vou trabalhar em cima disso, com pouco tempo que eu tenho aqui de manhã. O que estava na mente de Paulo, não sei. Ciúme ou inveja. Mas você quer troco? Qualquer um é muito ruim. Então, vamos evitar os dois? Não, eu acho que Paulo estava pensando era nos dois, ao mesmo tempo. Não é provável. Mas não importa, um não anula o outro. Quando a gente, vamos trabalhar em ciúme. Quando fala em ciúme, a gente pensa logo o quê? Marido e mulher. Problema grande, grave e muito forte na nossa cultura, muito forte, responsável já por muito tipo até de tragédias. Mas, claro que, além do casal, aqui pode envolver e envolve, mas aqui trata do ciúme de uma maneira geral, entre pessoas, de maneira comum nos relacionamentos. Amigos, no trabalho, na escola, na igreja, como for. Esse ciúme, ele mostra egoísmo, ele é mesquinho, isso no mau sentido. Você quer a pessoa ou a atenção dela só para si. Não admite que o outro tenha algum tipo de relacionamento um pouquinho mais chegado do que você quer admitir. No trabalho, o chefe trata o seu colega lá, aos seus olhos, de uma maneira diferenciada. A maneira até de dar o bom dia dele já é diferente. Para mim e para o outro. Já fica com ciúme, já fica meio cismado com o colega ali. Na igreja, o pastor está dando mais atenção àquela irmã do que a mim. Aí já fica com ciúme. Ela acha que está. Pode estar e pode não estar. E se estiver, pode ter um motivo, até circunstancial, outro está mais necessitada, ou outra coisa assim. Não estou entrando nesse mérito. Mas esse tipo de ciúme é assim. Fica comparando como é que está tratando um e tratando o outro, e compara com você, e gera esse tipo de problema. Claro que o assunto no casamento é muito mais complicado, mais delicado, porque envolve fidelidade conjugal. Eu não quero falar nisso, não é o nosso caso aqui. Quer dizer, não é exatamente o nosso caso aqui, pode incluir. Então, geralmente o equilíbrio é não ter um ciúme doentio, exagerado, com esse tipo de preocupação, como é que aquela pessoa que você gosta está se relacionando com outro ou com outras, pode ser, como eu disse, um amigo, um companheiro de trabalho, o que for, fica sempre muito ligado e reclama. E o outro extremo também não é razoável, não estou nem aí. Se a pessoa se relaciona com um, com outro, não estou nem aí. Esse não estou nem aí mostra um certo descaso. Então, quem ama, quem gosta, tem algum tipo de ciúme benéfico, como o de Deus é totalmente benéfico, eu já falei, e até aí admite-se, porque mostra que aquele
amor, ou aquele gosto pela pessoa, aquela simpatia, é real. Então, é natural que desperte alguma coisa. Agora, separe um do outro. Na nossa mente, no nosso coração. É muito, muito difícil. Mas notar quando é ruim é fácil. Então, preste atenção, você, com relação a essa questão aqui. Então, o ciúme mostra egoísmo, mesquinhez. O ciúme maltrata o outro. Lembre-se que o amor deseja o bem do outro e faz o que for possível para realizar aquele bem ou que aquela pessoa esteja bem. Então, o amor não é só teórico, de querer o bem do outro, é querer e realizar, claro, o que está ao seu alcance para isto. Mas quem é alvo desse tipo de ciúme, sofre. Especialmente em casos de namoro, que evolui para casamento, é bem mais complexo. Mas mesmo um amigo está sendo alvo do ciúme do outro, meio exagerado, sofre. E maltrata o outro. Por que maltrata? Primeiro, porque você está como que desrespeitando o outro por falta de confiança. Como se você não estivesse confiando que aquela pessoa pudesse ser seu amigo, ou namorado não, porque já é uma questão de exclusividade e casamento nem se fala. Mas, num caso mais geral assim, você não pode ter amigo aqui e um amigo lá. Mesmo namorado, a moça é sua namorada, mas não pode ter uma amizade, coisa assim. Já é mais delicado, mas pode. Então, a moça não pode chegar perto de um rapaz que já vai dar briga, ou vice-versa. Então, não é razoável, porque quase que passa uma declaração de que o outro não merece muita confiança e pode trair ou coisa desse tipo. Frustrante quando o outro é fiel, mesmo na amizade, em qualquer tipo de relacionamento. A pessoa é fiel. O ciumento trata o outro como se não fosse fiel. E machuca, reclama, maltrata, briga. Então, o outro está se mantendo fiel naquele relacionamento, seja lá qual for, mas é quase como se estivesse o tempo todo sendo considerado infiel. Isso maltrata. Há casos extremos de maridos que traem a mulher, de tanto ouvir da mulher que ele atrai, que ele trai, e não é verdade, depois um dia diz, agora vai ser verdade. Casos extremos, é óbvio, não justifica, mas acontece. O outro fica tão desesperado que agora vai ser verdade. Não vai ser mais injustiça ela dizer isso, ou ele dizer isso. E maltrata porque o outro se sente tolhido, inibido. Ninguém gosta de se sentir tolhido ou inibido num relacionamento normal, saudável. Claro, um relacionamento errado é para ser inibido mesmo, tolhido mesmo. Claro, mas se é um relacionamento correto, digno, não quer ser tolhido. Então, eu não posso ficar agora um amigo daquele rapaz ou daquela moça que entrou agora na classe. Não posso ficar amigo. Não posso. Não gosta? Não, eu quero ser amigo, quero ter minhas amizades e tudo dentro do que se tem como digno para aquela tal relação. O ciúme é muito mais perigoso do que nós talvez pensemos. Ele é responsável, vocês sabem disso, por lares destruídos, tragédias, desastres, mais, carreiras profissionais prejudicadas, agressões, até morte. Então, o amor não pode não pode ter esse tipo de ciúme. Antes de ir para a inveja, só um pensamento. Já imaginou se Deus ardesse de ciúme no mau sentido? Não admito que você ame ninguém
O amor que você tem a mim tem que ser exclusivo. Não admito. Eu lhe criei, eu lhe salvei através do meu Filho Jesus Cristo, então eu não quero mais amor nenhum do seu coração para ninguém. Eu não abro mão de um pingo de amor que você tenha no coração, que não seja para mim. Pesadelo. Muito estranho. Difícil até a gente imaginar alguma coisa assim. Mas ele prova que nos ama, mostrando que não tem o ciúme negativo e nem se incomoda. Ele faz a questão de colocar praticamente lado a lado o primeiro mandamento de amar a Ele sobre todas as coisas, que ninguém duvide disto, mas como Jesus mesmo chamou, o segundo, semelhante ao primeiro, é ame o próximo. Então Deus mandou, não é nem que Deus não quer ou não se incomoda ou nos libera, pois tudo bem, eu admito que você ame aí um pouco os outros. Não, Ele manda amar, a ponto de dizer, quem não ama o próximo não ama a mim. É muito curioso isto. Ele reparte, ele permite que nós repartamos, melhor dizendo, ele nos permite repartir o amor que temos por ele com outros. Pode repartir. Agora, nunca ultrapasse. Nunca ultrapasse o amor de ninguém, por ninguém, ou por algo que quer que seja, sendo maior do que o amor a Ele, Deus. Aí não. Aí entrou o ciúme dele, o zelo dele, santo, por nós. Não, aqui não. Mais do que a mim, não admito. Muito, amar muito o seu semelhante, nem admito, eu gostaria que você amasse, mas não mais do que a mim. Inveja. Talvez seja até mais simples da gente falar. Raiva ou sentimento negativo por alguém que tem o que você não gostaria, que você não tem e gostaria de ter. Aí você fica com inveja. Pode ser uma coisa material, pode ser imaterial, pode ser um emprego, um carro, ou até uma virtude pessoal, a inteligência, ou coisa assim. Claro que o amor não existe quando há inveja. O amor, ele implica em nutrir bons pensamentos sobre o outro, desejos benignos com relação ao outro, sentimentos agradáveis, aprováveis por Deus. O amor nutre isso. A inveja nutre algo ruim com relação ao outro. A consequência da inveja, muitas vezes, é um desejo, talvez meio escondido, que o outro perca aquilo que você não tem e gostaria de ter. E se não chega ao ponto de desejar que o outro perca, se acontece do outro perder, joia, acha bom. Você estava com inveja, ele perdeu aquilo, estamos iguais. Ele não está mais do que eu. Repito, não é só dinheiro o assunto aqui, nem bens, é qualquer coisa. Qualquer coisa, mesmo imaterial, mesmo invisível, como inteligência, SEAP, ser para cima, o outro é para baixo, aí tem inveja. O outro não tem culpa disso. E a inveja pode se transformar em ódio. Facilmente. Se essa inveja não for devidamente podada, tolhida e bem resistida, se ela avançar, ela se torna em aversão, desgosto pelo outro, certa raiva, e acaba no ódio, que é o contrário do amor. Eu acho que todos nós aqui conhecemos esse sentimento, infelizmente. E se eu estou fazendo injustiça com você, desculpe, mas estou dizendo eu acho, né?
Então, não estou afirmando, mas, por mim, eu garanto. Porque acontece o seguinte, temos muitas pessoas ao nosso lado, todo tipo de gente. Então, fatalmente, haverá alguém, eu vou inventar uma palavra, alguéms, que tem o que você não tem. Beleza física, altura, força, sagacidade, brilhantismo, grana mesmo, charme, facilidade de falar línguas, tantas coisas que tanta gente ao nosso redor tem e nós não temos. Então é difícil. A observação, sua observação de que aquela pessoa tem aquilo, que muitas vezes é óbvio que tem, não é que é difícil, às vezes passa o limite de uma mera observação. O cara é inteligente, hein? Só tira primeiro lugar. Sou colega dele há 4 anos já, e ele só tira primeiro. Mas espera aí, e por que eu também não tiro? Abriu a portinha. Então é difícil nós não sabermos o que é inveja. Infelizmente, eu acho que todos nós sabemos. Quando nós temos inveja, é bom raciocinar um pouquinho, nós estamos agredindo a Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos nos declarando, mesmo sem dizer, e sem ter a coragem de dizer para Ele, a coragem, a ousadia, o atrevimento de dizer: Senhor, eu estou insatisfeito com o que Tu tens me dado. Eu tenho que confessar. E eu descobri isso através da inveja. Meu coração está aqui penando para absorver isso, digo absorver o fato, tratar isso direito, estou tratando diante de Ti, e tem que ser uma insatisfação minha daquilo que Tu tens me dado. Óbvio. Se eu estou satisfeito com aquilo que tenho, e a Bíblia diz, manda que nós estejamos satisfeitos com aquilo que temos, se eu estou realmente satisfeito, por que eu vou invejar o outro? Ele tem, eu não tenho. Deus deu para ele, ou o diabo deu para ele, com a permissão de Deus, mas supondo um crente fiel que tem, vamos supor, facilita até o nosso raciocínio aqui, um crente fiel que tem aquilo que você não tem. Ok, ele é muito inteligente, eu não sou inteligente desta forma. Quem disse? Quem disse que eu não posso ser servo de Deus com a inteligência que eu tenho, pouco ou muita? E ele vai dar duro com aquela inteligência. Pessoa inteligente demais sofre também. Pessoa rica demais sofre também. Pessoa bonita demais sofre também. Não tem jeito. Mas isso não é nem o caso. Não, eu vou me sentir bem porque ele também está sofrendo com aquela coisa que eu estou desejando e não tenho. Ainda bem que eu me conforto em saber que ele está sofrendo também. Isso é fato, mas não é motivo para você sentir aliviado, embora a gente sente. Porque é algo meio pecaminoso em nós, não é nada bonito nisso, mas mal de uns, consolo de outros. Provérbios verdadeiro e muito triste, biblicamente falando. Quer dizer que mal de um, consolo de outros. Confesso. Pois confesse mesmo, e confesse a Deus, porque isso é pecado. Mas é verdadeiro, no sentido de que todos nós somos alvos. Então, é quase como se dissesse: Senhor, Tu estás sendo mesquinho comigo. Estás segurando algo que eu gostaria muito de ter e não tenho. E Tu não me dás porque Tu não queres, que é outro problema do crente, muitas vezes, quando ele aprende que Deus é todo-poderoso, que é mesmo,
É uma falácia, é enganoso pensar. Eu não entendo. Tu dizes que me amas. És todo poderoso. Nada para ti é impossível, diz tua palavra. Eu creio. E eu estou intensamente desejando aquilo que o meu vizinho tem. Tem é muito. E eu não tenho quase nada, ou nada. Por que tu não me dás? Simples, né? Simples. Aparentemente simples a pergunta. Mas mesma coisa. Muitas vezes a gente tem umas broncas com Deus, umas dúvidas, que poderia resolver, entender melhor quando compara com um pai humano. Imagine um filho no supermercado ou numa loja qualquer, pedir tudo o que o pai pode comprar ali, ainda mais se for um pai de recurso. Eu estou doido por esse brinquedo, me dá, tome. Estou doido por aquele, noutra loja, me dá, tome. Não tem pai nenhum, com o mínimo de cabeça, que faça um negócio desse. Vai chegar um ponto de dizer, não dou. Malvado! E é tipo de criança. Tu não tem dinheiro? Não é pai para me dar? E o pai não pode dizer não, porque está mentindo. A bolsa aqui cheia, ou o cartãozinho, né? Cartãozinho fino, já de tanto gastar, mas tem mais um pouquinho. Tu não tem dinheiro, é? Vamos cá, venha conversar. Tenho dinheiro, sim. Então, porque tu não me ama e tal. Não, peraí. Então, muitos pais já enfrentaram isso, não é complicado a gente entender. Mas quando se trata de nós diante do Deus Todo-Poderoso, não, aí também não. Aí também, tudo bem que o papai tem, mas ele precisa gastar em outras coisas, é limitado e tal. Mas Deus, que é inesgotável tudo o que ele tem, não, aí eu acho que ele devia me dar mesmo. Tudo há inveja causando isto. Então, é um problema grande com Deus, quando você tem inveja de alguém. Eu quero encerrar. 2 antídotos para a inveja, já comentei um. Estarmos satisfeitos com o que temos. Não vou citar a passagem, eu vou continuar. E uma pequena ajuda é lembrar que os nossos bens e as nossas virtudes não devem ser medidos pelos padrões humanos, mas no que é útil a Deus. O inteligentezão lá, o gênio lá, ele está jogando todo aquele brilhantismo intelectual para a glória de Deus? Não está, ele é crente e está. Amém. E eu quero estar também. Agora não deu certo, porque você não tem isso que Deus lhe deu. Procure seu dom até dentro do nosso assunto. E segundo, lembrar que nós não sabemos o que se passa no coração do outro, o que o outro está enfrentando. Eu tenho uma frase assim: você invejaria menos certas pessoas se lhes conhecesse as angústias. Você invejaria menos as pessoas se lhes conhecesse as angústias. Ninguém vê. Isso é mais típico nos artistas de cinema, nos cantores, nos grandes jogadores aí expostos. No caso de artistas bonitões ou bonitonas, com roupas caríssimas, em lugares extremamente charmosos, alguns com jato particular, tudo. Aí dá uma inveja para os tolos, como nós. Você conhece a angústia? De vez em quando morre, de overdose, de tanto remédio, suicídio, de vez em quando. E os que não morrem, basta uma entrevista um pouquinho mais profunda para rapidamente revelar muitos sofrimentos, muitas angústias. Aquilo não está resolvendo tantas coisas que ele possui. Caim teve inveja, não teve amor por Abel, né? Nem um pouquinho, mas foi inveja ou ciúme? Eu diria os dois. Os dois. Os irmãos de José tiveram inveja ou ciúme de José? Os dois. Então uma coisa não anula a outra. Tenha cuidado, muito cuidado.
e você pode muito bem avaliar a profundidade do seu amor pelo próximo com esta questão de inveja e de ciúme ruim. Ame sem essas coisas, só assim você estará amando corretamente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a amar mais de uma maneira correta e fugir desses dois grandes males nos nossos corações, inveja e ciúme ruim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.